Bom dia a todos. Desculpem aí, primeiramente, pelo atraso. Teve um pequeno problema técnico aqui, mas agora a gente vai conseguir continuar, vai conseguir começar. Então, para quem não me conhece, eu sou Fabiana, sócia da MSA, atuo em outras áreas, né? Área civil, consumerista, mas trabalhista, e hoje é o foco, né, dessa live. E o que eu venho trazer para vocês são algumas novidades sobre esse tema pejotização. Na verdade, e aí a gente fez questão de colocar, né, esse título, o termo pejotização, ele teve, né, no início, lá desde 2005 que vem essa questão, né, com uma legislação que possibilitou a criação, a contratação de empresas, né, de pessoa jurídica, para realização de atividades, né, específicas, sem que isso caracterizasse vínculo empregatício. Mas, naturalmente, né, os sindicatos começaram a bater muito de frente, porque, de fato, surgiram muitos casos, né, de tentativa de burlar a legislação, né, trabalhista, e questão de fraude, né, mesmo. E lá no início, realmente tiveram muitas questões, muito mais, né, do que agora nós temos, voltadas para a tentativa de burlar a legislação. Muito embora muitas empresas efetivamente pretendessem contratar pessoas jurídicas e fossem sérias e que efetivamente não havia nenhum vínculo com aquela pessoa, de fato a gente tinha essa realidade na época. Mas ao longo, né, desses anos, foi se construindo uma outra realidade, e ainda assim, infelizmente, muitas decisões, né, dos tribunais regionais e até do TST acabaram reconhecendo o vínculo em diversas situações que não era o caso, né, de vínculo empregatício, mas o simples fato de ser uma atividade fim da empresa, ou ainda que não houvesse uma não eventualidade, que era o caso, mas, ou até mesmo não existisse subordinação, o simples fato de ter uma frequência no pagamento, né, daquele prestador de serviços, ou uma ou outra questão que se assemelhasse a uma relação de emprego, acontecendo isso, eles já reconheciam um vínculo. Só que essa realidade agora, né, mais de 2023 para cá, vem sendo alterada mediante o entendimento do STF. Então, o entendimento do STF atual é de que, independente, né, de haver uma onerosidade, que é o normal, ou até mesmo a não eventualidade, né, mesmo a pessoa tendo uma frequência naquela atividade, naquela prestação de serviços, independente disso, é possível que não seja reconhecido um vínculo, né, em determinados casos. Mas aí, qual é o diferencial, né? E aí, por isso, né, a insegurança jurídica das empresas, né, na contratação de pessoas jurídicas para desempenho das atividades. O STF tem modificado esse entendimento porque, via de regra, essas pessoas, elas são contratadas com um salário, e aí tem sido também o foco, né? Um salário não, né? Uma remuneração mensal superior até mesmo a 2 vezes o teto, né? Então, assim, na CLT a gente tem um empregado que ele faz, que ele é considerado um hipersuficiente, e ele, assim, é considerado, por força da lei mesmo, isso consta na CLT, e ele tem uma determinada autonomia, né, para negociar com o empregador. Então, se aquele empregado, né, ele tem essa autonomia, que dirá um prestador de serviços que recebe 20 mil por mês. Então, o que a gente tem hoje, né, atualmente, são condições
que efetivamente se assemelham a uma prestação de serviços, que aquela pessoa tem autonomia para negociar até mesmo o contrato, a remuneração dela, e mesmo que ela trabalhe todos os dias, aquele contratante, né, a pessoa, a empresa, ela não está se preocupando com o tempo que aquela pessoa vai levar para cumprir o que efetivamente está no escopo do contrato de prestação de serviços. Ela quer o resultado. Então, independente do trabalho todos os dias, de madrugada, que seja, o que importa para ele para o empregador não, né, para a empresa, é a entrega daquela prestação de serviços. Então, tudo isso vem sendo analisado, né, e o STF tem sido mais flexível, enquanto o TST, né, que é o Tribunal Superior do Trabalho, ele já faz uma colocação mais protetiva ao empregado. Não, o STF ele vem flexibilizando muito. Então, muitas decisões estão sendo anuladas efetivamente, e o STF vem determinando que seja dada uma nova decisão, cumprindo toda a jurisprudência que vem sendo construída, né? E assim, os sindicatos, ao longo desses anos, eles foram entrando com ações diretas de constitucionalidade, e em diversas ocasiões tem a questão do salão parceiro, que todos devem conhecer, que acompanha, né? Normalmente, empresário já fica atento mesmo a essas modificações. Então, tem decisão do salão parceiro, que reconheceu a validade da legislação, em que pese o TST tenha, né, a todo momento entendido em outras situações que ficou configurado o vínculo de emprego. Então, o STF já tem uma visão mesmo de liberdade, de livre concorrência, de livre iniciativa, liberdade na contratação, autonomia, tudo isso vem sendo analisado. E, independente desse atual entendimento, o importante nas empresas é que efetivamente se preocupe com o dia a dia. E isso eu falo porque eu recebo algumas solicitações solicitações de consultoria, no sentido de eu tenho um contrato aqui, eu tenho cláusula no contrato dizendo que não tem subordinação, não tem vínculo empregatício, e quando a gente vê lá embaixo tem uma determinação de que aquela pessoa cumpra uma jornada de 8 às 17, de segunda a sexta. Então, é totalmente incompreensível. E, efetivamente, aquilo dali é o dia a dia da pessoa. Então, isso daí, com certeza, vai descaracterizar o contrato de prestação de serviços, e o vínculo fatalmente vai ser reconhecido na Justiça do Trabalho, e não vão ser essas decisões do STF atuais que vão modificar aquele cenário, tá? Então, independente dessa modificação no entendimento que vem se construindo no STF, é importante que as empresas atentem para se calcem, né, e atentem para que façam um contrato de prestação de serviços que seja, que contenha cláusulas que deem essa segurança. E aí não adianta colocar, fazer um contrato lindo e, na prática, ser exigida um horário de trabalho daquele prestador de serviços, e ter cobrança e ligação a todo momento para saber onde que a pessoa está, e se já fez uma reunião tal com o cliente tal. E isso daí até a questão de reunião, né? Por exemplo, nós temos, já conseguimos até desconstituir, né? A gente conseguiu uma improcedência, na verdade, numa questão de um consultor que tinha cartão de visita, por exemplo. Ele tinha, por exemplo, esse era né, uma das questões que seria mais gritante, um cartão de visita com o logo ali, né, da empresa, e ali ele como consultor, e ele utilizou aquilo dali como se fosse o principal ponto do pedido de reconhecimento de vínculo dele. Tinha um e-mail corporativo, com essa nomenclatura, e, enfim, ele criou um cenário onde ele entendia, na verdade ele sabia que ele não era um empregado, mas ele passou
essa visão ali na ação dele de que ele seria efetivamente um empregado. Só que ele não colocou na ação, né? Mas nós colocamos que ele negociou o salário de 40 mil por mês, ele negociou até plano de saúde, foi uma das questões, isso daí desconstitui até um mito, né, de que não se pode colocar benefícios. É óbvio que se você colocar, se a empresa colocar vários benefícios ali para aquele prestador de serviços, isso não vai ter problema e pode ser reconhecido o vínculo, porque é bem típico de empregado. Mas se ali foi uma condição para elaboração daquele contrato, para fechar aquele contrato de prestação de serviços, é uma pessoa renomada no mercado, ele tem um know-how diferenciado, e aí você quer uma exclusividade da prestação de serviços daquela pessoa, também vai, o que teoricamente caracterizaria um vínculo empregatício por conta de pessoalidade. Isso daí, se comprovar que tem especificamente aquela visão ali no contrato de prestação de serviços, um pré-contrato, né, definir por e-mail tudo que está sendo negociado, isso é típico de um contrato de prestação de serviços, são empresas ali contratando e pode acontecer. E aí não vai ser o plano de saúde que vai colocar, mas é óbvio, né, que tudo isso tem que ser comprovado como uma condição para o prestador de serviços fechar aquele contrato. Então, a gente acaba desmistificando muito o que se convém dizer, que qualquer detalhe ali de vínculo, qualquer requisito, né, poderia caracterizar um vínculo empregatício. E aí, qual é o vínculo o requisito mais importante que deve ser analisado pelas empresas para que não fique caracterizada a subordinação? Por quê? A contraprestação, nós temos alguns requisitos, né, para caracterizar o vínculo, que são a não eventualidade. Isso daí, no contrato de prestação de serviços, como eu falei, a pessoa pode trabalhar todos os dias e o contratante ali, a empresa não sabe nem que ele está trabalhando, o que importa é entregar, e não exige nada disso, ele que por conta própria está trabalhando daquela forma. Então, isso daí não vai ser o que caracteriza, nesse caso, o vínculo. A gente tem ali a contraprestação, que é a onerosidade, todos os contratos de prestação de serviço são onerosos, então não vai ser isso que vai ser o diferencial. Nós temos a pessoalidade, que também, como eu falei, você pode exigir até uma exclusividade, considerando o know-how daquela pessoa, né, o que ela tem ali para oferecer no mercado, e você quer efetivamente que aquela pessoa faça a prestação de serviços para você, e sem que substitua, e não vai ser isso que vai descaracterizar, mas a subordinação ela vai ter essa característica, porque a partir do momento que você utiliza, a empresa, né, utiliza o poder diretivo para de forma atuante naquela relação, e aí complica. A partir do momento que se exige o horário de trabalho mesmo, né, que a gente fala, é o exemplo mais clássico de que aquilo dali vai se tornar fatalmente, né, um vínculo, vai ser reconhecido fatalmente o vínculo empregatício. Então, independente das decisões atuais do STF, o importante é que a empresa se calce de todas essas questões, porque o que nós vemos realmente são pessoas que acabam printando tela de WhatsApp, é o e-mail que tem ali corporativo, que, como eu falei, não vai ser o diferencial, mas a forma, né, o trato com que a empresa lida, né, com aquele prestador de serviços. Se você ficar ali colocando muito aquele prestador de serviços no ambiente, em equipe, dentro da empresa, em reuniões, participando efetivamente ali do dia a dia da empresa, utilizando todos os equipamentos da empresa, tudo ali de forma diária, de forma até que acabe caracterizando uma subordinação nem mesmo da empresa em relação ao prestador de serviços, mas uma hierarquia entre esse prestador de serviços e os demais, que também já aconteceu, né, e já tivemos um caso prático disso.
E aí aquela pessoa que não tem a menor ingerência da prestação dos serviços dela, ela é dirigida, todo o trabalho dela é dirigido pela empresa, o que ela tem que fazer é estipulado, e ela não tem essa autonomia, né, de fazer reuniões com clientes sem que a empresa saiba se está fazendo aquela reunião ou não. Não, ela tem tudo pré-determinado pela empresa e isso efetivamente é difícil de desconstituir, porque se você tem, não pode não ter outros vínculos, outros requisitos, mas esse da subordinação ele está presente, vai ser reconhecido o vínculo desse prestador de serviço. E a questão dos benefícios, né? Tem que ter muito cuidado com o que eu falei, porque às vezes a empresa quer ouvir determinadas coisas, né? O empresário quer ouvir, mas a gente tem que ser realista, né? Gostaria muito de falar aqui que não, agora com o entendimento do STF está tranquilo. Pode contratar pessoa jurídica aí que o entendimento é acima de 20 mil por mês, com remuneração ali acima de 20 mil, de 14 mil, que seria o teto é 15, né, no caso, 7.500, que é o teto hoje do INSS, e daí o entendimento de que aquela pessoa é hipersuficiente, né? Fazendo uma analogia pelo que a gente tem no direito do trabalho na CLT, gostaria de dizer que ali já seria tranquilo e pode até entrar com um pedido de reconhecimento de vínculo que vai chegar no STF e não vai conseguir, mas não é bem assim. Inclusive, o STF continua negando também, né? Não são só decisões nesse sentido, ele continua chancelando, né, o que o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, vem decidindo lá, né, em última instância na área trabalhista, com relação a determinados casos em que fica flagrante o vínculo empregatício por conta dessas questões que eu coloquei. E, além, né, para além dessas questões, né, nós temos que analisar caso a caso, né, isso daí é importante, que seja verificado pela empresa também, porque, além de tudo que eu coloquei aqui, né, tem que analisar efetivamente o dia a dia daquele prestador de serviços, não colocar nenhuma uma relação onde se fale a todo momento que ele é funcionário da empresa, que ele é um empregado da empresa, isso daí, às vezes, que o seu salário vai cair, tudo isso, no final das contas, o prestador de serviços, ele reúne numa tentativa de comprovar um vínculo que a gente sabe que não existe, né? O STF, ele tem dado essas decisões mesmo, muito mais tranquilas de acontecerem para questões onde a gente verifica essa negociação do salário não, né, da remuneração, e que tem um valor elevado, e eles analisam essa liberdade de contratação, como eu coloquei, analisam também se essa autonomia efetivamente acontece e não está apenas num contrato de prestação de serviços. A gente vê aí questões de médicos, né, pedindo reconhecimento de vínculo, eles trabalhando diariamente num hospital e ao lado de pessoas que têm o vínculo reconhecido, que são seletistas, né, que têm a carteira assinada, mas aquele especificamente que ganha 25 mil por mês, ele não vai ter, o STF, né, reconhece que em determinados casos não há a presença de todos os requisitos ali para se configurar o vínculo. Na verdade, a questão de subordinação, na medida em que ele atende 10, 15 pessoas por dia, mas aquele hospital ele não tem ingerência sobre a hora que ele chega, a hora que ele sai, não exige que ele esteja ali. Se vai colocar um outro médico da própria equipe no local, né, para substituir aquele médico, isso já é característico, né, que é uma prestação de serviços, efetivamente. E outras questões também que a empresa deve observar com relação a ordens, né, emanadas ali
na frente de outras pessoas, equipamentos que a pessoa utiliza, né? Até o notebook, às vezes, né? Que tem no local de trabalho ali, disponível para todos, acaba utilizando sempre aqueles mesmos equipamentos, ao invés de ele utilizar os dele. Enfim, são detalhes, pequenos detalhes que a gente verifica nessa relação de trabalho e que podem acabar caracterizando o vínculo de emprego, né? E então as empresas têm que ficar mais atentas. Outras situações que a gente pode apontar aqui, né? Como situações que devem ser evitadas. Essa liberdade para definir períodos de ausência, como as férias, né? Então, a pessoa que efetivamente não tem um vínculo de emprego, ela vai comunicar com uma antecedência a sua ausência na empresa e não vai ser obrigada a solicitar previamente um período de férias. E óbvio, né, que uma empresa que tem um prestador de serviços que tem meses, né, picos aí que aquela empresa, meses em que a empresa, que são picos, considerados pico, né, e aí a empresa não pode ficar sem aquele prestador de serviços, não se mostra razoável que ele se ausente. E aí vai ser uma questão até de colocar previamente no contrato essas questões. Isso não vai caracterizar uma questão de subordinação se ficar previamente acordado um prazo, né, para que aquele prestador de serviços comunique a sua ausência. Não vai ser isso que vai caracterizar. Questão de treinamentos na empresa também, aquele prestador de serviços acaba participando de um treinamento junto com outros, e ali é direcionado o trabalho dele, né? Tudo isso tem que ser analisado com cautela. Além disso, além do período de ausência, participação no lucro, né? Funcionário, como eu falei, dos termos e outras questões aí que a gente tem que ter cuidado. Eu acredito que aqui eu tenha colocado todas as questões aqui para vocês, mas a questão maior aí da subordinação é o que tem que ser verificado pela empresa, e nós estamos aqui para auxiliar a todos que queiram. Espero que tenha contribuído. Aí foi uma explanação rápida, mas porque cada caso, né, a gente tem que analisar de forma mais de perto. Então, se houver alguma necessidade aí de análise, né, de contrato, a gente está à disposição, e espero que tenha contribuído aí para esclarecer alguns pontos para todos. Quem quiser fazer pergunta já está aberto aqui. Estão perguntando aqui. Uma das alternativas poderia ser o contrato de sociedade em conta de participação. Pode ser. Aí ele tende mais para a área empresarial, né? E aí nós temos até uma advogada na área empresarial, a doutora Andréa, nós temos o doutor Marco, que pode auxiliar, mas seria sim. E aí você já tem um outro cenário, totalmente diferente do, né, que a gente coloca aqui, do contrato de prestação de serviços, e esse cuidado que a gente tem que ter, ele acaba ficando muito aberto, né? Você coloca uma cláusula específica ali, o objeto do contrato, né, o escopo, e aí você define um prazo para aquela pessoa cumprir. Às vezes tem um prazo mesmo, aquele contrato de 6 meses, e tem um escopo específico, e nós temos o contrato que a gente sabe, infelizmente, que acaba tendendo para burlar mesmo, né? Infelizmente, existem, né, algumas situações aí. Se isso não acontece, né, não reflete a realidade, foi o que eu falei, essa é a preocupação que tem que se ter. Agora, um contrato, essa sociedade em conta de participação, já é uma outra situação que você pode definir especificamente, e nós temos essa assessoria aqui.
tá bem? Se existe, estão perguntando, a Elaine Palmeira Jatobá, existe um valor mínimo que o STF está aprovando para pejotização? Não, não tem um valor mínimo, não. O que ele coloca, algumas decisões, ele leva muito mais em consideração quando, né, aquela pessoa jurídica, ela recebe uma remuneração superior, né, a 15 mil, já acende ali a luz para que, né, seja mais uma questão para se verificar que aquela pessoa, além de receber aquela remuneração, ele tem um nível superior e ele sabe que está contratando. Então, a autonomia que se tem ali naquela prestação de serviços é muito maior. Você, desde o início ali naquele contrato, você sabe exatamente como que vai acontecer. Ficam definidos ali os seus... a sua forma de atuação, não. Fica definida a necessidade efetiva da empresa no cumprimento daquele escopo, né? Sem delimitar a forma. Então, aquilo dali também já é um indício de que há essa autonomia. Então, o que o STF tem muito mais, de forma muito mais simples colocado, eu acabei esquecendo de falar nessa situação, ele tem muito mais colocado nas decisões dele a questão da decisão que houve em dezembro de 2023, que foi declarar a constitucionalidade da terceirização para atividade fim. Foi dali que começaram a surgir novas decisões. Então, ele sempre remete para liberdade de terceirização da atividade fim e tudo mais. Então, não há um limite de valor para aquela remuneração. Se vê muito mais a questão de não se ter um profissional que tem nível superior, que sabe o que está ali, ele não é obrigado a emitir nota fiscal. Não existe. Porque aquela pessoa, ela sabe o que está fazendo. Ela emite nota fiscal porque ela é uma empresa. Tem empresas que são constituídas 10 anos antes de você contratá-la como PJ. E aí vem dizer que foi obrigada a emitir nota fiscal especificamente para aquele caso? Não. Então, tudo isso o STF analisa. Até mesmo o TST, tá? Não só o STF. Nesse ponto aí, é bem gritante. E tem uma outra pergunta da Fernanda, que coloca aqui como as empresas podem revalidar seus modelos de contratação para evitar a caracterização de vínculo empregatício na pejotização em conformidade com a recente decisão do STF sobre o tema 383. Então, é exatamente isso que eu estou colocando aqui. Reavaliar os contratos, porque não adianta colocar no contrato que não existe vínculo, que há uma autonomia daquele prestador de serviços, quando não se tem essa autonomia no dia a dia, ou você coloca ali na cláusula aquilo que eu falei inicialmente, né? Uma exigência de horário pré-definido. Naturalmente, isso daí é algo para se reavaliar. Reavaliar não, tem que excluir de imediato, né, nos próximos contratos, porque isso daí, para caracterizar realmente, é fato, né, que vai acontecer. Mas é isso, nós temos essa questão da pejotização, como eu coloquei, que inicialmente veio como um caráter mais pejorativo, né, do termo. Hoje em dia ela está sendo flexibilizada, está sendo melhor avaliada, né, pelo STF, e diante dessas últimas decisões, né, muito mais movimentado pelos sindicatos que entraram com essas declarações, ações, né, declaratórias de constitucionalidade, para poder definir, entendendo que não eram válidas determinadas disposições de lei, e acabou que o próprio sindicato entrou com essas ações, e agora nós temos definições, contornos diferentes, né, já definidos pelo STF, e que acabam dando mais segurança jurídica para as empresas, e isso que é importante. Sempre tendo o cuidado de pôr em prática o que está sendo colocado no contrato.
E deixar uma autonomia, né, para aquele prestador de serviços é importante. E volto a dizer, não existe mínimo, né, como eu falei, para aquela questão, mas efetivamente, se a remuneração daquele prestador de serviços ela é superior a 15 mil, vai ser um diferencial, né? Já é considerado um hipersalário, é um hipersuficiente, né? Na visão, até mesmo se houvesse um vínculo empregatício, e isso acaba alterando algumas análises, né? Na hora dos tribunais avaliarem, principalmente quando são pessoas que têm nível superior e sabem exatamente o que estão ali contratando com a empresa, né? Então, mas fica aí à disposição, a MSA está à disposição, tá? A nossa área trabalhista, e também para quem tiver interesse nessa questão, né, de contrato com sociedade em conta de participação, como colocou, nós temos aí a área da doutora Andréa Salles, que atua na área empresarial, temos o doutor Marco também, que faz essa análise bem de perto e pode fazer também o contrato. Isso daí a gente está à disposição a todos, inclusive para quais que surgirem também. Tá bom? E é isso, espero poder ter ajudado a todos e até a próxima.